Alô galera, vamos dar uma olhadinha agora num probleminha simples para nos relembrarmos dos tipos de concentração nas soluções. Bem, concentração é sempre que você relaciona a quantidade de soluto com a quantidade de solução, ok? Vamos pensar na chamada concentração comum, que eu vou representar aqui pela letra C. O que é a concentração comum? A concentração comum, ela indica qual é a massa do soluto que você tem em cada litro da solução. Vamos pensar também numa concentração que a gente também chama de molaridade, que é a concentração mol por litro. Molaridade seria o número de mols do soluto que você tem em cada litro, ok? Vamos verificar essa situação. Admita que você tem 200 ml de uma solução onde você dissolveu 6,32 gramas de permanganato de potássio. Veja bem, isto aqui é a massa molar do permanganato, 158 gramas por mol. A massa que você dissolveu em 200 ml seria 6,32. Como é que eu acho a concentração comum? A concentração comum é a massa que você tem em cada litro. Ora, então eu tenho aqui uma quantidade em massa, que é o que você dissolveu, e você tem a chamada quantidade de solução. Qual é a quantidade de massa que eu dissolvi? 6,32 gramas do permanganato. Em que quantidade de solução? Em 200 ml. Lembre que 200 ml equivale a 0,2 litros. Então, em 0,2 litros. O que é concentração comum? É a quantidade que eu tenho em 1 litro de solução. Qual é a massa que eu vou encontrar em 1 litro de solução? Eu vou encontrar 31,6 gramas. Portanto, a minha resposta seria 31,6 gramas do permanganato em cada litro da solução. Essa é a concentração comum, certo, para o permanganato. E a molaridade? Bem, a molaridade ela corresponde ao número de mols em cada litro. Ora, eu já tenho a concentração comum. A concentração ele está me dizendo que é igual a 31,6 gramas em cada litro. Para eu encontrar a molaridade, basta você transformar essa quantidade em massa que você tem aqui, ó. Essa quantidade em massa, você transforma para a quantidade em mol, a chamada quantidade de matéria. Como é que eu faço isso? Eu relaciono esta massa, que corresponde a 1 mol, com esta massa que você tem em cada litro. Ou seja, quando eu tenho uma quantidade em massa, que eu vou relacionar com uma quantidade em mol, que é a quantidade de matéria. Se eu tenho 158 gramas do permanganato, essa quantidade em mol seria 1 mol, confere? Quando eu tenho 31,6 gramas, eu tenho uma quantidade N. N vai ser 0,2 mol. Portanto, 31,6 gramas correspondem a 0,2 mol do permanganato. A molaridade não é o número de mol em cada litro, então eu posso dizer que a molaridade seria 0,2 mol de permanganato por litro de solução. Viu como é simples encontrar a concentração comum e encontrar a molaridade? Um abraço, até a próxima!